Os meus amados e as minhas amadas, muito bom dia, mais uma vez aqui com vocês. Mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos aqui ao vivo e eu feliz, abrindo a Bíblia, lendo, meditando e ensinando para vocês. E vocês felizes ouvindo também e aprendendo. E todos estamos muito felizes porque nós queremos agradar a Deus. Queremos fazer a vontade do Senhor. Amar Ele, glorificar Ele, colocar a Deus no primeiro lugar na nossa vida e magnificar Ele e exaltar Ele. É isso que nos faz muito felizes. E eu acho que o Senhor também está muito alegre e muito feliz hoje conosco. Então, com esse coração alegre e feliz, vamos estar cantando aqui. Vamos cantar aqui o nosso hino antes de começar o nosso formoso ensinamento. Vamos estar cantando um hino precioso que é o 165 e chama Eu Confio em Jesus. E aqui é desse jeito que tem que ser, temos que confiar nele. Ele é o nosso único caminho que nos leva à vida eterna. O 165 vamos cantar para honrar o Senhor com a nossa garganta, com a nossa boca, a nossa língua. Yo confío en Jesús y ya salvo soy. Por su muerte en la cruz, a la gloria voy. Cristo dio por mí sangre carmesí y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Todo fue pagado ya, nada debo yo. Salvación perfecta da quien por mí murió. Cristo dio por mí sangre carmesí y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Mi perfecta salvación eres mi Jesús. Mi completa redención, mi gloriosa luz. Cristo dio por mí sangre carmesí y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Seja bendito e louvado o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor mais uma vez por ter nos permitido estarmos aqui diante da sua presença para honrar Ele, adorar Ele e agradecer Ele. Por todos os seus benefícios, por todos os milagres e os prodígios que Ele tem feito durante a nossa semana com muitas pessoas. Escrevem para mim e me contam os testemunhos das curas e dos milagres que Deus tem feito nas vidas de cada pessoa. Tem um irmão que conta para nós que ele estava doente
nas suas veias varizes, numa doença que dá nas varizes, e que queriam cortar a perna dele por causa daquela doença que já estava bem grave na perna dele. E ele estava muito triste, angustiado por causa disso. Ele escreveu para mim, e eu orei por ele e pedi para o Senhor. E eu falei para ele que ele confiasse em Deus, que ele confiasse no Senhor. E ele escreveu para mim, me contando que ele já está sendo curado, ele não tem aquelas dores fortes, ele já está ficando curado e as feridas dele estão fechando. Então, nós vemos que o nosso Deus faz os milagres, mesmo na distância. Às vezes as pessoas acham que Deus está tão longe lá no além, no infinito, mas Deus não está tão longe lá no infinito, no além. Ele, para nos ajudar e para ter misericórdia de nós, Ele está bem perto de nós. Tem um salmo que fala que os filhos de Deus, os justos, os retos, aqueles que fazem justiça, aqueles que fazem o que é bom diante de Deus, fala que o Senhor está do lado direito deles, Ele é como uma sombra para eles. Então, isso nos deixa alegres, porque Deus está nos escutando. Em todos os lugares, Deus está se manifestando, Ele está ouvindo a nossa petição, olhando as nossas necessidades, as nossas aflições. Por causa disso, você coloque o seu coração em Deus, creia e acredite que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Peça na oração que nós vamos fazer no final, peça para Deus. E não duvide, você vai ver que Deus vai te abençoar, Deus vai ficar com vocês. Então, hoje vamos falar ao respeito do Senhor Jesus Cristo como o pão da vida. A semana passada, nós estivemos falando do Senhor Jesus como o dia de repouso, o dia sábado. Nós estivemos meditando que o Senhor Jesus, Ele era o nosso sábado, Ele era o nosso dia de repouso. Vamos lembrar que Deus deu esses mandamentos para Moisés. E dentro daqueles mandamentos, Ele falou que eles não trabalhassem no dia de repouso, que eles guardassem, que eles honrassem e santificassem e venerassem Ele, porque era um dia consagrado para Deus. E esse dia de repouso, que foi chamado de sábado, tinha um significado para o futuro. Tinha esse significado no futuro que era Cristo, aquele dia era Cristo Jesus. O Senhor, quando falava para Moisés que aquele dia de repouso ia ser santo, sagrado, perfeito, que não tinha que ser profanado, Deus não estava se preocupando tanto pelo dia físico, mas Ele estava olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, a obra redentora dele que Ele faria muitos séculos depois. Por causa disso, o Senhor Jesus ensinava depois que Ele era o Senhor, o dono do dia de repouso, e por causa disso, quando Ele esteve em Jerusalém com os judeus, Ele fez milagres e prodígios no dia sábado, e criticavam Ele, mas Ele falava, mas é que eu sou o dono do dia sábado, vocês não sabem quem eu sou. Então eu faço as obras, eu estou fazendo a minha obra. Desse jeito, o nosso Senhor Jesus virou o dia sábado. Ele virou aquele dia de repouso e Ele é o nosso repouso. E todos os dias nós descansamos nele, as nossas almas, o nosso espírito descansa nesse repouso que é Cristo Jesus. Foi isso que nós vimos semana passada. Mas no dia de hoje, nós vamos ver o Senhor Jesus como o pão da vida. Então, como nós vemos, o Senhor Jesus tinha muito trabalho, Ele tinha muitas funções, muitos jeitos de trabalhar com a humanidade para abençoar as pessoas. E agradecemos o Senhor pela sua misericórdia e por Ele ter esses comportamentos tão diferentes para nos sustentar e nos abençoar. Jesus, o pão da vida. Mas então vamos ler a promessa. Primeiro nós vamos ler as promessas que o Pai, Deus, fez ao respeito do pão da vida. Porque Deus também falou nos mandamentos que Ele deu para Moisés, além do repouso, dia de repouso, Ele falou com ele do pão da vida. E fala que Deus deu o pão da vida para os israelitas lá no deserto.
Quando eles saíram do Egito com Moisés, eles chegaram num deserto. E lá naquele deserto, eles moraram durante 40 anos. Mas lá, como não tinha comida, o povo ele ficou reclamando, o povo murmurou contra Deus. Eles começaram a se queixar e falar: porque não ficamos melhor no Egito, tivesse sido muito melhor termos ficado no Egito, porque lá tínhamos um monte de comida. A gente era escravo dos egípcios, e eles tratavam a gente muito mal, e eles dobravam o nosso trabalho e nos humilhavam, mas pelo menos eles davam pra gente um pratão de comida. Então, eles se preocupavam muito pela comida que perecia, aquela comida física, mas eles nunca se preocuparam por descansar nas suas almas, nos seus corações, em ter paz, nem felicidade. Eles nunca se preocuparam por causa disso. Eles só queriam encher o estômago deles. Bem, então eles acabaram reclamando e Deus falou para Moisés: eu vou dar pão do céu para eles. Mas o Senhor sabia que aquele pão do céu era no futuro, ou estava representando para o futuro também ao Senhor Jesus, que era o verdadeiro pão da vida. Esse pão que Deus deu lá pela mão de Moisés para o povo, que nós achamos em Êxodo 16. Rapidamente, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 16. Nós vamos ler o verso 4 e o 15. E fala aqui, no verso 4, nós voltamos no tempo, porque estamos em Êxodo, estamos quase com Moisés lá no deserto. E Deus está dando para Moisés os mandamentos dele. E dentro daqueles mandamentos que nós falamos a semana passada, do sábado, do repouso que é Cristo, agora nós vamos falar do pão da vida, que no verso 4 fala, mas bem, no verso 3 fala: e lhes diziam os filhos de Israel, diziam para Moisés: quisera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar. Pois nos trouxeste, disseram para Moisés, nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Foi para isso que nos tiraste do deserto. Rebeldia deles, teimosia, murmuração deles. Eles ofendiam a Deus falando essas coisas. O Senhor ficou bem bravo por causa disso. Ele ficou muito bravo muitas vezes com esse povo de Israel lá no deserto, quando ele esteve com Moisés. E o Senhor, no meio da sua raiva, ele teve misericórdia. E falou para Moisés, no verso 4, eis que eu farei chover para vós pão do céu. O Senhor falou, eu farei chover pão do céu. Mas séculos depois, enviarei para eles o verdadeiro pão do céu, que vai dar para vocês a vida eterna. Vocês vão comer desse pão e vão voltar a ter fome, mas o pão no futuro que eu darei para vocês, essa representação simbólica desse pão que eu darei para essas pessoas, ele tem um significado simbólico que no futuro é Cristo, é o Messias, o Salvador, o Rei. Ele vai ser o verdadeiro pão do céu, mas só para aqueles que realmente vão acreditar e vão obedecer ele. Aqueles que vão ser dignos de comer aquele pão. Então, nós hoje vamos estar meditando nesse pão porque nós desejamos sermos alimentados por esse pão todos os dias da nossa vida. Vou voltar a ler o verso 4, quando o Senhor falou com Moisés, eis que eu farei chover para vós pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então falou com eles, recolhem só aquilo que vocês vão comer durante o dia.
Não recolhe mais do que isso. E fala por aqui que alguém desobedeceu e recolheu mais, e fala que no outro dia, quando acordou, estava cheio de vermes. Então, a desobediência, não é? Bem, falamos do pão do céu e vamos passar para o verso 15. No mesmo capítulo, e fala, vendo-a os filhos de Israel, quer dizer que Deus já tinha começado a enviar para eles esse maná, esse pão. Ele deu o nome de maná. Fala no verso 14, fala que porque veio um orvalho do céu que começou a descer, a cair, e quando esse orvalho terminou, parou, fala, eis que sobre a superfície do deserto havia uma coisa miúda, redonda. O maná era uma coisa miúda, redonda e pequenininha, como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, no verso 15, disseram uns para os outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. Eles não sabiam o que aquilo era. Eles não sabiam que Deus tinha falado com Moisés que ia mandar para eles pão do céu. E eles falam, mas o que é isso? Então Moisés lhes disse, é o pão que o Senhor vos deu para comer. O pão que o Senhor vos deu para comer. Então, esta é a vivência, a experiência, a realidade do que Deus fez, desse milagre que Deus fez de mandar pão do céu para que eles pudessem comer lá no deserto. Porque o Senhor, ele tinha ficado bravo, ele estava bravo. Agora vamos sair do deserto, vamos sair, e agora vamos muitos séculos na frente, um pouco, até o Salmo 78. No Salmo 78, já tem se passado muitos séculos depois de estarmos com Moisés lá no deserto. Então, aqui no Salmo 78, do verso 24, o Senhor está falando de um pão. No verso 24. E fala aqui neste salmo, fala que esse salmo aqui, que ele foi profetizado pelo grupo dos cantores que tinha em Israel. Um grupo de cantores que o rei Davi tinha chamado para que eles cantassem no templo e eles adorassem a Deus. Esse grupo de cantores, eles eram sacerdotes, eles eram profetas. Então, quando eles começavam a cantar, o Espírito Santo vinha neles e eles começavam a profetizar. E o cântico deles era uma profecia que falava para Deus ao respeito de Cristo Jesus, da igreja, do remanescente, dos crentes, dos seguidores do Evangelho. Ele fala a respeito do futuro. É esse o conteúdo destes salmos que são cânticos inspirados por Deus. A profecia daqueles cantores, e dentro deles estava o Davi, ele cantava e profetizava. E ele falava também, Deus usava ele para falar a respeito do futuro. Então, nestes salmos, ele estava fazendo uma relembrança, o Espírito Santo estava fazendo na boca daqueles cantores, Deus estava se queixando, reclamando da incredulidade, da rebeldia, da teimosia do povo de Israel na antiguidade que eles tiveram com Deus, o jeito deles agirem com o Senhor. E entre outras coisas, fala aqui que Deus fala, no verso 23, fala, contudo, mandou Deus as nuvens de cima e abriu as portas dos céus. E no 24, e fez chover sobre eles maná, para que comessem, e lhes deu trigo dos céus. O 25 fala, pão dos poderosos comeu o homem. Enviou-lhes comida até saciá-los. Foi isso que o Senhor fez. Ele mandou para eles comida até saciar eles. E fala que pão dos poderosos Ele deu para eles comerem. Mas lembremos que esse pão, esse maná, tinha um significado. Era um símbolo para o futuro. Era o símbolo
do pão verdadeiro, que a alma ou o espírito que conseguem se alimentar com esse pão, e ele vai até a vida eterna. Até a vida eterna, essa alma e esse espírito vão ser alimentados com aquele pão verdadeiro. Então, aqui nós temos as promessas de como o Senhor, na sua misericórdia, Ele oferecia pão no futuro para os seus verdadeiros seguidores. Porque o nosso Deus percebeu que o povo na antiguidade falhou com Ele. Falhou como povo santo e perfeito, como aqueles seguidores de Deus, aqueles que teriam de cumprir a palavra de Deus. Eles falharam nesse aspecto. Então, o Senhor também estava preparando no futuro um povo novo, com pessoas de muitas nações, cujo líder é o nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça dessa congregação, a cabeça desse corpo que é a igreja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o pão da vida, o dia sábado, o repouso. Quão formoso é o trabalho e a função do nosso Senhor, no qual nós acreditamos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, porque nós nos sentimos orgulhosos de acreditar nele, de seguir ele e de tentar imitar os passos dele, a vida dele, vivendo uma vida santa e reta e vivendo uma vida obediente a Deus, submissa, sujeita ao Senhor. É isso que ele quer. Nós nos sentimos orgulhosos de conhecer esse rei, esse pastor divino, o Senhor Jesus Cristo, o servo de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o pão da vida. Vamos ler no Salmo 105. No Salmo 105, no verso 40, que eu acho que confirma ao respeito do pão. O 105, verso 40, que fala: e o povo, estando na rebeldia deles, pediram comida, e ele fez vir codornizes. E no verso 40 fala: pediram e fez vir codornizes para que comessem carne, e os saciou com pão do céu. Foi isso que o Senhor fez, dentro de outras coisas, porque Ele também deu para eles água e deu para eles muitas coisas no deserto. Mas nós estamos destacando o pão do céu, o pão da vida. E desse jeito, o maná virou o alimento deles e eles foram saciados. Mas nós estamos aqui também, desfrutando desse pão da vida. Por causa disso, eu também convido os meus ouvintes que ainda não foram na igreja, ainda não tiveram a oportunidade de lerem a Bíblia e ir na igreja, ouvir o Espírito Santo na profecia com os dons. Eu convido vocês para vocês também desfrutarem do pão da vida. Nós vamos estar lendo outra promessa divina no livro de Joel 2, no livro do profeta Joel, que fica antes, uns 3 livros antes de terminar o Antigo Testamento. Depois de Joel, tem alguns livros pequenos até chegar em Mateus. Joel 2, depois de Daniel, é Daniel, Oseias, Joel. Depois de Daniel, segue Oseias e depois Joel, e no capítulo 2 tem um verso, o 19. Vou dar para vocês um tempo para vocês procurarem na Bíblia. E fala assim, Joel 2,19 fala... Aqui, antes eu vou ler para vocês o contexto deste capítulo, que o Senhor, Ele estava falando para o futuro. Aqui no livro de Joel, o Senhor estava falando para o futuro, mas eram séculos antes, muitos séculos antes de vir o Senhor Jesus Cristo. E pelo profeta Joel, Deus fazia promessas para o povo, chamando eles para arrependimento, para eles se arrependerem, procurarem de Deus,
tantas coisas que Deus fez por meio dos profetas, tentando apaixonar novamente aquele povo rebelde e duro e pecador e cheio de maldades. E o Senhor então mostrava para eles misericórdia e falava: olha, se vocês me obedecerem, se vocês fazerem a minha vontade, eu vou abençoar vocês desse jeito. E o Senhor fazia para eles uma série de promessas e bênçãos que ia dar para eles. Contudo, não deu certo. E no verso 18 fala: então o Senhor, cheio de zelo por sua terra, teve piedade de seu povo. Ele ia perdoar o povo dele, mas aqueles que realmente receberam o perdão foram outros. Não foi esse povo para quem Deus estava dando aquelas mensagens, mas foram outras pessoas, outro povo. Foi quem desfrutou dessas bênçãos que o Senhor ofereceu para aquele povo antigo. Então, depois do Senhor Jesus, a sua igreja, os seus crentes, os seus seguidores, foram quem começaram a desfrutar dessas promessas maravilhosas. E no verso 18, quando fala: então o Senhor, cheio de zelo por sua terra, teve piedade de seu povo, o Senhor fez realmente isso, mas depois do Senhor Jesus, para os crentes, os seguidores do Senhor Jesus, não os seguidores da lei de Moisés, mas os seguidores de Cristo. E no verso 19 fala: respondeu o Senhor a seu povo: eis que eu vos envio pão. Mas esse povo não era mais aquele povo rebelde, porque o Senhor já tinha rejeitado eles e fazia promessas para o futuro para eles, aqueles que iam se converter daquele trabalho que o Messias iria fazer. Eis que eu vos envio pão. E o Senhor fala, eu vou ler o verso inteiro. Eis que eu vos envio pão no futuro, depois de Cristo. Vinho e azeite. Pão se referindo ao Senhor Jesus. Vinho se referindo ao vinho que é também o Senhor Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário é o vinho. E o azeite é a obra do Espírito Santo. É essa promessa. Eu vos envio aquele pão, aquele vinho e aquele azeite, o Espírito Santo, e deles sereis saciados. E nunca mais farei de vós o escárnio das nações. Mas ele estava falando com o povo novo, com aqueles que iam acreditar em Cristo e iam se submeter ao Evangelho, aos mandamentos do Senhor. Então, esse povo novo, realmente a promessa foi para eles de desfrutar aquelas bênçãos do pão da vida. Por causa disso, o Senhor Jesus é o pão da vida que Deus deu. E o Senhor Jesus, com o sangue dele, é o vinho. E o Senhor Jesus fala que eu vos envio azeite, e o azeite significa o Espírito Santo. Que formoso é, porque nós estamos desfrutando do Espírito Santo, dos dons dele, nós estamos desfrutando do Senhor Jesus, daquele pão. Ele nos sustenta, Ele nos consola, Ele nos alimenta. O que mais nós poderíamos querer nesta vida se nós somos felizes com o nosso Deus? O diabo até pode vir trazer problemas para a gente e nos colocar doenças, acidentes, necessidades, dificuldades. Ou podem até nos caluniar, nos injuriar, fazer calúnias contra nós, falando que eu fui amar, que eu fiz e não fiz, mas isso não faz nada para mim, não me faz sentir mal, porque eu sou feliz com o meu Senhor, porque o meu Senhor fala para mim, me segue. Me segue porque tu achaste graça diante dos meus olhos. E o que eu mais vou querer do que as palavras do meu Deus? Mesmo que os meus inimigos e as pessoas do mundo achem que eu sou a pessoa ruim e me odeiam, Deus fala para mim o contrário. E Deus é o poderoso porque Ele é o dono e o Criador, o governador, o rei da criação e da terra. E se nós estamos com Deus, quem vai ficar contra nós? O inimigo, o diabo, ele semeia joio e ódio nos corações das pessoas que não querem seguir o caminho do Senhor, que são rebeldes e teimosos, mas Deus sabe o que Ele vai fazer com aquelas pessoas, porque eu sou feliz com o pão da vida, eu sou feliz com o Senhor, Ele me consola e Ele não tem me rejeitado, Ele nunca falou para mim que eu sou a má. Os outros, o diabo falou para muitos que eu sou a má, mas o diabo que faz isso.
E do mesmo jeito acontece com muitos de vocês. O diabo pode colocar muitas pessoas contra vocês, xingando e caluniando e blasfemando e levantando falsos testemunhos, mas vocês não se preocupem, confiem no que Deus falou para vocês. Deus falou para você, filhinho, filhinha, me segue. Meu filho, me segue. Faz a minha vontade. E eu vou te abençoar. O que mais você quer? Vamos ficar prestando atenção no diabo e todos os seguidores dele, que obedecem ele para fazer todas essas coisas? Claro que não. Nós somos felizes com o nosso Deus. Nós somos felizes com esse pão da vida que Deus mandou. E nós vamos agora, irmãos, passar séculos mais para frente. Nós vamos... Eu não sei quantos séculos mais para frente depois de Joel, mas acho que muitos, muitos séculos. Para que eu vou fazer conta? Quando o Senhor Jesus apareceu na terra pregando em João 6. No livro de João 6, nós vamos viajar no tempo até João 6 e vamos desfrutar das experiências do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus pregando o seu evangelho, pregando o reino dos céus, e ele tinha os inimigos dele. O Senhor Jesus teve os inimigos também dele, os fariseus, os escribas. Eles eram os inimigos do Senhor. E eles estavam lá criticando o Senhor, eles criticavam tudo que ele fazia, eles estavam contra ele. E nós falamos João 6, 25. Então, o Senhor Jesus, ele tinha os inimigos dele lá, mas ele nunca prestou atenção nos inimigos dele, nem aqueles que ficavam falando mal dele, caluniando ele, que ele era ladrão, mentiroso, endemoniado, falso. Eles falaram um monte de coisas do Senhor. Eles pagavam testemunhas falsas para o dia da morte do Senhor. Eles pagaram muitas testemunhas falsas para que testemunhassem contra ele. Se fizeram isso com o Senhor Jesus, o diabo ousou fazer esse tipo de coisa, o que ele não vai fazer conosco? Mas para nós, nada disso afeta a gente. Nada disso nos afeta porque nós confiamos no Senhor, porque ele é o nosso refúgio, a nossa rocha, onde nós podemos nos esconder, podemos nos refugiar. Então, vocês não fiquem preocupados, não se angustiem. Deus é o nosso esconderijo, é o nosso refúgio. O Senhor Jesus é hoje o nosso pão da vida, o nosso ensinamento de hoje. Então, o que mais nós vamos querer? Ele está conosco. Então, no capítulo 6, no verso 25... Como eu dizia para vocês, o Senhor Jesus, ele estava pregando ao respeito do reino dos céus. Ele fazia abertamente e as pessoas seguiam ele, os discípulos dele também, e os inimigos também seguiam ele e faziam muitas perguntas para ele. E o Senhor ensinava doutrina e fazia tantos milagres e sinais. E aqui no 25 fala, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão. Quer dizer, o Senhor tinha feito um milagre e tinha feito multiplicar os pães e os peixes, e ele deu para todo mundo comer de graça pão e peixe. E eles, então, pela ambição das coisas materiais da vida, como acontecia conosco antes, que nós acabamos indo atrás de uma comida, um pacote de comida, uma cesta básica, falam em alguns lugares. Em outros lugares, eles querem a comida crua, não é? Então, as pessoas, em alguns lugares, acabam recebendo presentes de vinho, de uma bebida forte. Em outros lugares, acabam dando para eles alguma coisa típica, como coxinhas, como lanches. Então, as pessoas se enchem daquela ambição material e seguem alguém ou alguma coisa só pela comida. Por exemplo,
todos esses fenômenos nós vemos, às vezes, quando vai ter eleições de presidentes em qualquer lugar de qualquer país. Então, as pessoas começam, aqueles que são candidatos, começam a dar de graça comida, não é? Dão de presente comida, cesta básica. Então, as pessoas, por uma comidinha, eles falam, tudo bem, então eu vou votar em você. Você vai me dar de presente 10 coxinhas, então... Esse exemplo aqui é só para quem come coxinha, não em todo lugar que tem. As comidas típicas da região, você pode me dar aquele prato de comida e eu vou votar em você. As pessoas não ligam, eles não ligam. Eles só querem satisfazer, no momento, a fome deles. São essas as pessoas, os humanos, nós éramos desse jeito, mas nós agora não somos assim porque Deus nos mudou e Ele nos ensinou a valorizar que tem coisas mais importantes até mesmo do que a comida que satisfaz o corpo. Então o Senhor aqui tinha tantos seguidores, mas era porque ele fazia sinais, milagres e dava comida de graça para eles. Então eles seguiam ele. E ele falava para eles: vocês me seguem só pela comida de graça, mas não pelos sinais. E ele fala no 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhem por aquela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, colocou o seu selo. Quer dizer, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, foi chamado pelo Pai para vir no mundo dar comida espiritual para as pessoas, os homens e as mulheres que acreditem nele, que seguem ele, que fazem a vontade dele, que cumpram os mandamentos dele. É essa a missão, foi a missão do Senhor Jesus. E no 28 fala que eles responderam para ele: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? E o Senhor fala para eles: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. O Senhor falava para eles, é que eu sou a pessoa que Deus mandou. Acreditem em mim. O Senhor falava para eles, acreditem em mim. É essa obra que vocês têm que fazer, acreditar na pessoa que Deus mandou. Cristo Jesus de Nazaré, Ele é o Messias, eu volto a falar. Ele é o rei que vai governar, mas não é um reino físico, onde as pessoas vão estar lá com as leis e fazendo muitas coisas e chamamentos. Não. Esse rei vinha para governar o mundo, mas um reino espiritual. E ele falava, as obras que vocês têm que fazer para agradar a Deus é vocês acreditarem que o Filho do Homem, Cristo, foi enviado por Deus. Acreditem nele e sigam ele. No 30 fala, então disseram-lhe, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Eles queriam provas do Senhor. E eles falam, tudo bem, então deixa a gente ver quais são as provas que você realmente é o enviado de Deus. Por exemplo, os nossos pais, se referindo a todos aqueles que estiveram no deserto 40 anos com Moisés, eles falam, os nossos pais, esses pais, eu volto a falar, foram aqueles que estiveram com Moisés no deserto durante 40 anos. Então, no 31, os nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, se Deus deu para eles o pão do céu, então quem é você? Moisés é superior que você, é maior que você. Olha que ele deu para eles comer pão do céu. E o Senhor, o que ele falou? No 32, o Senhor fala para eles. Jesus lhes disse, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. É Ele quem vai dar para vocês o verdadeiro pão do céu, para vocês e para as futuras gerações que vão acreditar no enviado de Deus. O 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Fala, o pão de Deus é aquele que desceu do céu. E quem foi que desceu do céu? O nosso Senhor Jesus desceu do céu. Porque ele estava com Deus, ele era Deus.
E ele desceu e fala que Deus se fez carne, se fez homem para habitar com os seres humanos, para morar com eles. Então foi ele quem desceu do céu. É ele esse pão espiritual. Fala. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo, mas é aqueles que acreditem no Senhor, aqueles que obedeçam e cumpram os mandamentos dele, aqueles que se afastem do pecado, porque cumprir os mandamentos do Senhor significa se afastar do pecado. É esse o verdadeiro pão do céu, que é Cristo Jesus. E fala, esse que desceu do céu é aquele que dá a vida para a humanidade. Disseram para ele, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Muito simples, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós queremos comer desse pão que vai para a vida eterna. E o Senhor fala para eles, vocês até podem. Claro, mas vocês têm que acreditar em mim. Têm que cumprir os meus mandamentos. Sejam santos, perfeitos, retos. Se esqueçam do pecado de fazer a maldade para as pessoas. Esqueçam-se dos homicídios, dos roubos, dos sequestros, dos furtos, das mentiras, da cobiça, da avareza. Se esqueçam disso. E vocês vão conseguir ter esse pão todos os dias da vida de vocês. Vocês vão conseguir desfrutar daquele pão. Então, fala no verso 35, o Senhor fala para eles, quando eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão, ele fala, eu sou o pão. O Senhor Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, ou quem acredita em mim, nunca terá fome. Mas é fome espiritual. Nunca terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque além dele ser o pão da vida, ele também é a fonte de água que vai para a vida eterna. E nós já vimos também aquele ensinamento, nós já vimos o Senhor Jesus como a fonte de água que leva para a vida eterna. Então o Senhor fala, quem crê em mim jamais terá sede. E alguém poderia falar para ele, tudo bem, Senhor, então eu acredito em ti. Mas o Senhor fala, mas não é só acreditar em mim. Para você acreditar, você tem que agir, tem que fazer as coisas, você tem que agir. Porque nós acreditamos e agimos. Então o Senhor falava para o jovem rico, você acredita que Deus é um? Eu acredito, Senhor, que Deus é um. Você sabe os mandamentos? Sim, Senhor, eu sei. Então fala para mim quais são. Tudo bem. Então você cumpriu eles. Senhor, eu cumpri. Então tudo bem, você está cumprindo em Deus, mas faltou uma coisa para você acreditar. Você é ambicioso. Você tem muita ambição. Você tem muita avareza. Então vende os seus bens e distribui entre os pobres, porque é isso que está fazendo falta para você conseguir desfrutar daquele pão da vida que é Cristo, para você conseguir desfrutar daquela água que é o Senhor, aquela fonte de água. Então o Senhor, olhem que ele colocou aquela tarefa para aquele jovem, mas como ele tinha tanta ambição, ele foi tão triste para a casa dele. Então ele não quis aceitar aquele pão de vida, ele não quis aceitar aquela água da vida que é o Senhor. Porque o Senhor falava em termos espirituais. E aqui o espiritual é o único que interessa para nós, porque nós vamos continuar alguns anos desse jeito, neste corpo físico, mas um dia nós vamos estar na presença de Deus. E queremos, quando nós estivermos diante da presença dele, consigamos desfrutar com Deus da eternidade. E não lá no inferno, na condenação, sofrendo, não, mas desfrutando com o Senhor. E aqui o Senhor então fala, no 36, mas já vos disse que vós me vistes, mas ainda não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora, porque eu desci do céu. Ele fala, eu desci do céu. Ele mesmo estava testificando, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todos aqueles que me deu, aquelas almas que eu resgatar, eu não perca nenhuma, mas que eu ressuscite no último dia, que todas aquelas pessoas, aquelas almas que estão me ouvindo e acreditando em mim, fazendo a minha vontade e cumprindo os mandamentos, eles sejam salvos e eles cheguem na vida eterna. É isso que o Pai quer, é isso que Ele procurou que eu fizesse nesse trabalho, o Senhor Jesus disse. E no 40 o Senhor fala, porque esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Mas como eu disse para vocês, aquele que vê o Filho e acredita nele, deve agir.
Então, quando você fala, Senhor, eu acredito em Ti, o que eu tenho que fazer agora? Então, o Senhor fala, agora você tem que agir. O que eu tenho que fazer, Senhor? Cumprir os meus mandamentos. Fala pra mim quais são. Ah, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar a Deus por cima de todas as coisas, eu tenho que deixar as ambições, eu não tenho que roubar, nem furtar, nem fazer maldade pra ninguém, nem fazer adultério, fornicações, eu não tenho que fazer aquilo. Muito bem, então para de fazer isso aí e me segue, porque isso que chama acreditar no Filho de Deus, é isso que chama acreditar no Filho do Homem, acreditar no enviado do Senhor. Então é isso que Ele quer, que acreditem nele e façam a vontade dele para conseguir ter a vida eterna. E Ele fala, e eu ressuscitarei no último dia, quer dizer, vai ressuscitar Ele para que desfrute da salvação e da vida eterna. E no 41 fala, murmuravam os judeus porque Ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus, os inimigos dele, murmuravam, não quiseram acreditar, nem mesmo vendo os milagres e sinais que o Senhor fez. E eles diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e cuja mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles que nem sempre eram materialistas. Aqui nós vemos as pessoas que são materialistas. Tudo eles olham de um jeito material. Tem gente desse jeito que lê a Bíblia assim. Então, tem pessoas de milhares de religiões que leem a Bíblia, mas elas leem a Bíblia como um livro normal. Ah, esse livro bonito, tem histórias, tem narrações, contos, tem muitas coisas. É um livro bonitinho. E só, eles leram desse jeito, materialistas eles. Porque eles não leem vendo que é uma palavra de Deus e que nós podemos achar que riqueza é espiritual para a nossa alma, para a nossa paz. Então, o materialismo sempre, eles se destacaram por serem materialistas e por causa disso, Deus nunca ensinou para eles, nem guiou, nem orientou eles, nem deu para eles aquela luz, porque o coração deles era nécio, era teimoso e tinha rebeldia dentro deles, a mente deles estava em trevas e eles não compreendiam as coisas de Deus. Então fala aqui olhando de um jeito material, eles falavam, nós conhecemos o pai e a mãe dele. Depois que eles viram os milagres do Senhor, porque eles não conseguiam aceitar o que o Senhor estava ensinando para eles, o que Ele falava para eles, que para Deus não tem nada impossível. E além disso, porque eles não tinham lido em Isaías, por exemplo, em Isaías, quando o Senhor falou, a virgem conceberá e terá um filho, e vai se chamar Emanuel, que é uma palavra grega, eu acho, eu não tenho certeza se é uma palavra grega, mas eu sei que a tradução para o espanhol significa Deus conosco. Foi essa promessa que Isaías, entre todas as promessas, porque tem mais promessas nos profetas que Deus falou, e a virgem, uma virgem, terá um filho que vai se chamar tal. E isso vai significar Emanuel, e vai se chamar Emanuel e significa Deus conosco. Então, Deus poderia ter falado também, e a virgem terá um filho que vai se chamar Deus. É Deus. A virgem terá um filho que é Deus. Vai nascer Deus numa virgem. Mas não, ele não falou isso porque o Senhor, o que ele falou foi virar carne. Ele virou humano e esse humano fez a evolução no ventre daquela mulher, no estômago dela. E Deus fez a promessa. Mas então, por que uma pessoa que é inteligente, por que ela não fala, tudo bem, fala que a virgem terá um filho que significa Deus conosco? Deve ser porque aquele filho vai ser uma pessoa importante e Deus vai estar nele. Deus vai estar nele. E é Deus próprio usando ele para falar conosco, então vamos acreditar. O Senhor Jesus aqui, com os prodígios e milagres dele, eles nem sequer conseguiram entender nem compreender. Eles estavam tão cegos que eles só fixaram no fato dele ser filho de José e Maria e ter irmãos e irmãs, mas mais nada. Eles se esqueceram
esqueceram das Escrituras porque eles nunca liam as Escrituras, porque eles não tinham tempo para ler as Escrituras, mas só para ficar olhando quem eles poderiam roubar, de quem eles poderiam tirar, quem eles poderiam acusar para machucar as pessoas deficientes. Era esse o trabalho que eles tinham, e é por causa disso que o Senhor sempre ficava brava com eles, enquanto ele ficava ensinando a doutrina e o verdadeiro evangelho, fazendo milagres, e nem desse jeito eles conseguiam acreditar. Então, quando o Senhor ouviu a resposta dessas pessoas com a mente deles em trevas, no 43 ele fala: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, ninguém consegue acreditar em mim se não for chamado por Deus. Se você não tem um chamamento divino, então nenhum de vocês vai conseguir chegar em mim. Então vocês não têm um chamamento divino. Foi quase o Senhor rejeitando eles. Ele falou para eles: vocês não têm um chamamento divino e por causa disso vocês não conseguem acreditar nem chegar em mim. E no 45 ele fala: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O Senhor Jesus estava ensinando a doutrina dele, a palavra dele, e aqui mesmo ele afirma, ele confirma que ele era Deus. Porque no livro dos profetas, que nós não temos tempo, por exemplo, de ler em Isaías 54:13, que fala que todos no futuro iam ser ensinados por Deus, e realmente foi o Senhor Jesus quem sentou para ensinar a palavra dele, a doutrina dele, o evangelho dele, e se cumpriu a palavra desse profeta: Deus conosco. Deus estava lá, aquele pão da vida estava lá para alimentar a alma e o espírito. Então, todo aquele que ouviu e aprendeu vem a mim, não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que veio da parte de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E no 48 fala: eu sou o pão da vida. No 49, vossos pais, volta a falar, vossos pais, se referindo a todos aqueles que viveram no deserto com Moisés por 40 anos. Aqueles que moraram no deserto com Moisés por 40 anos, eles eram aqueles pais. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. O Senhor Jesus, falando dele mesmo, no verso 50, fala: este é o pão que desce do céu, para que comam dele e não morram. Não morram quer dizer, ganhem a vida eterna. Pode morrer o corpo físico, mas a alma, o espírito continua vivendo para Deus. A personalidade da pessoa continua viva para Deus. O Senhor Jesus, no 51, fala: eu sou o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor fala aqui que ele é o pão que desceu do céu e que quem comesse teria vida eterna, teria salvação. O pão que ele estaria dando era a carne dele, que ia ser sacrificada na cruz do Calvário, o corpo dele. E era necessário fazer aquele sacrifício para que as pessoas conseguissem ser salvas, aqueles que acreditassem no Senhor. E no 52 fala: os judeus disputavam entre si como pode este dar-nos a comer sua carne. E Jesus lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Falava para eles: vocês têm que acreditar em mim. Se vocês acreditarem em mim, quando vocês acreditarem, estão comendo a minha carne e bebendo o meu sangue, mas no sentido espiritual. No sentido espiritual. Então, o que é comer a carne do Senhor e beber o sangue dele? Acreditar nele, que ele é o único caminho que leva para a vida eterna, o único que salva, o único que perdoa os pecados e salva e leva as pessoas a viverem na salvação.
É isso o que significa comer a carne e beber o sangue do Senhor. É uma coisa espiritual. E nós, aqueles que temos acreditado, e aqueles que estamos andando no caminho do Senhor, nós estamos comendo a carne dele, bebendo o sangue dele o dia todo, as 24 horas do dia, todos os dias. Nós estamos desfrutando daquela carne, daquele sangue, no sentido espiritual, que é Cristo Jesus, porque ele é o pão da vida, o alimento da alma, do espírito. Então, nós todos os dias estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo. Nós estamos em comunhão com o Senhor constantemente. Como eu disse para vocês, as 24 horas do dia, 7 horas da semana, o dia todo, o tempo todo. E que desse jeito nós consigamos continuar até o dia da nossa morte, para conseguir alcançar a salvação tão desejada. Então, o Senhor Jesus é o pão da vida e nós temos que comer o corpo do Senhor Jesus no sentido espiritual, que é fazer a vontade dele, acreditar que ele é o único caminho, que não tem outro, e fazer a vontade dele, nos afastarmos de tudo que é pecado, inveja, ciúmes, orgulho, desejar fazer maldade para as pessoas, ir lá nos cartomantes, nos bruxos, ir lá fazer maldade para as pessoas. Isso não é acreditar em Cristo, isso não chama comer o pão da vida. Uma pessoa que acredita em Cristo, bebe o sangue dele, come o corpo dele, come aquele pão que é Cristo, uma pessoa que faz isso não consegue fazer maldade, ir lá e fazer uma bruxaria para os outros. Então, vamos entender e compreender que o pecado realmente é aquele que nos afasta de Deus, é ele que nos afasta. Então, o Senhor Jesus é a nossa comunhão constante todos os dias. Não tem nada físico que pode substituir ele. Deus é espírito, e em espírito e em verdade temos que procurar a Deus. Tomem cuidado de fazer outras coisas físicas e materiais que ensinaram para vocês que tem que comer, tem que beber algumas bebidas e comer algumas comidas, falando que isso aí é Cristo, é o corpo e o sangue dele, e come isso aqui é Deus. Se esqueçam, porque estão enganando vocês. Isso é mentira, porque ele é espírito e é em espírito que nós comemos o corpo do Senhor. É em espírito, porque é a nossa alma e o nosso espírito quem desfruta do Senhor. A nossa carne física é outra coisa, e com ela nós temos que cozinhar bem os alimentos. Bem, então fala, minha carne é a verdadeira comida, no 55, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olhem o que fala este verso 56. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, quer dizer, estarmos em constante comunhão com o Senhor às 24 horas, permanece em mim, fala. Esse homem ou essa mulher permanecem em mim porque eles têm comunhão comigo, porque eles estão comendo o meu corpo e bebendo o meu sangue, porque eu sou o pão da vida, o Senhor fala. Então temos comunhão com ele. Fala, permanece em mim e eu nele, nesse homem, nessa mulher. Eu permaneço nele. Vocês não acham isso formoso? Quem não gostaria que Deus permanecesse no seu coração conosco? Isso é formoso, que Deus permaneça conosco constantemente. É uma coisa formosa na vida do ser humano. E fala aqui o Senhor, no 57... Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Eu volto a repetir o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, quer dizer, um homem ou uma mulher que acreditam nele, também viverá. Aquele homem ou essa mulher viverá por mim, fala, no Senhor. Viverá para Deus, viverá por Deus e para Deus. E o 58. Tomara que vocês todos consigam ler o 58. Leiam vocês comigo. Este é o pão que desceu do céu, chamado Cristo Jesus. Não como vossos pais comeram o maná e morreram lá no deserto com Moisés. Quem comer deste pão, que é Cristo, viverá eternamente.
Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Glorificado. Vamos orar. Vamos glorificar o nome do Senhor. E vocês apresentem a Deus as suas doenças, as suas necessidades, as suas petições. E peçam para o Senhor, porque Ele está perto de vocês, nos olhando e nos ouvindo. Então, vamos estar agradecendo o Senhor. E eu convido vocês para desfrutarem daquele pão da vida. Desfrutem daquele pão da vida, que é Cristo Jesus. Tenham comunhão com Ele todos os dias, o tempo todo. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias. Bênçãos grandes. Grandes bênçãos eu estarei dando para todos aqueles que me amem, que procurem de mim de coração, aqueles que sofrem. Eu estarei ajudando vocês e estarei dando para vocês alegria, paz e liberação. Aqueles que têm angústias, tristezas, lamentos, eu estarei consolando vocês em breve. Aqueles que têm diferentes doenças, eu estarei visitando vocês e estarei curando vocês de muitas doenças. Eu estarei dando prosperidade e progresso. Eu estarei dando para vocês uma mudança de vida para muitos. Eu estarei me manifestando em sonhos e visões para muitos. Eu estarei ensinando para vocês o caminho. Eu estarei orientando vocês. Eu estarei consolando vocês e estarei dando conselhos para vocês e mostrarei um caminho diferente para vocês. Mostrarei para vocês o caminho da salvação. E vocês já não mais estarão se tropeçando como tropeça quem está bêbado, quem fica bêbado, ou como tropeça quem é cego andando na escuridão. Mas eu serei o apoio, eu serei a luz. E eu estarei guiando vocês. E estarei libertando vocês, estarei limpando vocês. E eu estarei dando abundância de vida, muita paz, muita alegria, muita felicidade estarei dando nos corações de vocês. Muitos terão de falar e testificar das maravilhas que eu farei em cada um. Porque tem muitos que estão dispondo o seu coração para as minhas coisas. E para eles eu estarei abençoando, é neles que eu estarei. Aqueles que colocaram o seu coração e a sua atenção em mim, eu estarei abençoando eles, estarei dando alegria para eles, estarei dando muito para eles, abundância. Ensinarei para eles os caminhos retos, endireitarei os passos deles. Tirarei todas as ataduras, tirarei todas as cadeias. Tirarei todas as correntes e as armadilhas do inimigo, estarei tirando bruxarias e feitiçarias de muitos, estarei libertando muitos que tiveram maldições desde a antiguidade, estarei tirando e libertando vocês. Tirarei esses demônios, essas ataduras, essas doenças e maldições, pobreza, misérias e incompreensões nas famílias. Estarei revestindo de poder aqueles que dispuseram o seu coração para as minhas coisas e vão me amar. E vocês vão me procurar. E eu também porei vocês no alto, em destaque. E darei para vocês vida nova e muitas bênçãos, muitos triunfos eu estarei dando para vocês e muitas mudanças vocês terão. Porque muitos estarão testificando do poder e da manifestação que eu tive, que terei com todos, com aqueles que dispuseram o seu coração, com aqueles que querem seguir os meus caminhos. Eu ajudarei vocês, eu estarei abençoando vocês. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por estas promesas que tú estás haciendo
a aquellos corazones que se han dispuesto para ti. Gracias, Señor. Solamente tú conoces el corazón. Solamente tú conoces al ser. Eres tú el único que conoces los pensamientos. Señor, te doy gracias y alabanzas, te doy la honra. Sobra, Señor, pedirte peticiones y necesidades por la gente. Ya tú lo prometiste, mi Señor. Gracias, Padre mío, gracias. Gracias, bendice tu iglesia. Sigue respaldando tu iglesia, Señor. Y también, Señor, te pido por esta pandemia, por este virus. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor, porque esta pandemia se extiende y mucha gente está muriendo. Dale la oportunidad, Señor, para que ellos conozcan tus caminos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido. Gracias, Señor. La honra y la gloria y la alabanza para ti desde ahora y para siempre. Gloria a tu nombre. Vamos cantar para o Senhor o coro 134, Tu és o caminho. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo. Por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad. Y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo. Por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad. Y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando em tu bondade. Obrigada, Senhor. Louvamos-te, Senhor. Te damos a honra e a glória para sempre. Obrigado, meu Senhor. Que o meu Deus abençoe todos grandemente e que essas promessas que o Senhor fez no dia de hoje vocês consigam receber em breve. E eu gostaria que vocês me contassem, escrevessem para mim, me contassem das maravilhas do Senhor. Muito obrigada. Até mais e Deus abençoe vocês.